Em Mateus capítulo 4, Jesus, pelo Espírito, é levado ao deserto para ser tentado por Satanás. Esse texto é muito interessante. Se você prestar bem atenção na leitura, é só um capítulo, você vai conseguir entender a ação do diabo. Ele vai ser claramente, você vai entender claramente ele, como que funciona. Esse texto deixa bem exposto como que ele trabalha. Irmãos, eu sei que se popularizou o diabo torcendo o pescoço, borbulhando a boca, mas não é assim nas escrituras. A ação do diabo é na mente. É só na mente. Na Bíblia você percebe, ele ataca só na mente. Vamos pro texto. Jesus, ele poderia vencer o diabo usando os poderes de Jesus. Veja bem, ele é o primogênito da criação, a palavra fala. Ou seja, o primeiro ser que Deus criou foi Jesus, o primogênito da criação. Ele poderia vencer Satanás de diversas formas, usando o poder dele de Deus. Mas ele não faz isso. Ele quer deixar um exemplo para nós. Ele quer nos ensinar a utilizar das armas que estão disponíveis para nós. Disponíveis. Porque a ação do inimigo é na mente. Aí, vamos voltar para o texto. Fala no texto que Jesus foi para o deserto, ser tentado por Satanás, jejuou 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Aí começa. Satanás já começa com a astúcia na espera de Jesus ter fome, ou seja, está fragilizado. Aí ele entra em ação. Aí ele fala: se tu és o filho de Deus, manda essa pedra se transformar em pães. Ó a sutileza, ele já começa implantando uma dúvida. Se tu és, Jesus já sabia que era, mas ele já começa implantando uma dúvida. E o que Jesus faz? Jesus podia falar: some daqui, eu estava lá quando você foi criado, você não é nada. Mas Jesus queria ensinar para nós, utilizar das armas disponíveis. Jesus vira para ele e fala assim: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Veja bem, já destronou a primeira seta, a primeira ação do inimigo já caiu por terra. Por quê? Porque ele utilizou das escrituras, que é a verdade revelada. A autoridade máxima na vida de todo cristão é as escrituras. Mais do que suas próprias vontades, mais do que aprendeu dos pais, mais do que a esposa e o marido quer, mais as escrituras. Ele fala isso, Satanás já perde a primeira investida. O texto fala que ele leva Jesus para um lugar alto e fala assim: se joga daqui, porque está escrito, e ele dará ordem aos anjos ao seu respeito. Satanás, ele é tão imundo que ele fala: peraí, você quer falar de Bíblia? Então vamos usar a Bíblia. Está escrito: dará ordens aos anjos ao seu respeito e não deixará que você tropece em pedra alguma. Aí Jesus vira e responde: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, Satanás, ele aumentou aqui o nível de astúcia. Ele utilizou das próprias escrituras para confundir a mente do mestre. E Jesus é a palavra encarnada. Perdeu mais uma vez. Terceiro e último ponto, ele leva Jesus num alto monte, no pináculo do templo, não sei se é nesse lugar, lugar alto, mostra todos os reinos do mundo e a sua glória, e oferece. Tá vendo isso? Tudo isso eu te darei, se você prostrado me adorar. Jesus responde: para trás de mim, Satanás. Vai-te daqui, porque está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a ele prestará culto. E Satanás vai embora da presença do Senhor, se ausenta por momentos. O que mais pega aqui? Jesus, ele mostra para nós como que funciona a luta contra esse inimigo invisível, contra a nossa carne, contra a Babilônia. Não tem outra forma a não ser através das escrituras. Você só vence Satanás, a Babilônia e a sua própria carne, seus próprios maus desejos, que são 3 inimigos implacáveis. Você mesmo, a Babilônia, que é o jeito que o mundo é estruturado, que o mundo é totalmente anti-Deus. Veja bem, mundo que eu estou falando não é planeta. Planeta é maravilhoso, eu estou falando do mundo dos homens. A estrutura social que rege a sociedade é totalmente anti-Deus, e o próprio Satanás. Então Jesus está querendo dizer, para você vencer esse inimigo, para você conseguir derrotar, destronar esse inimigo, você precisa ler as escrituras. Você precisa estudar as escrituras. Isso é fundamental. Isso é primordial. Se você não fazer isso, como que você vai lidar com esses 3 inimigos poderosos? Me diz. Através do que você escuta na igreja? Não é suficiente. Através do que o pastor te diz, através do que os missionários te diz, através de você bater cartão na igreja, isso não é o suficiente. Isso não é suficiente. Então eu peço para você essa noite começar a ler o Novo Testamento. Não deixa para amanhã não. Você consegue ler, eu tenho certeza
que se você olhar o seu tempo de tela hoje no smartphone, deu horas e horas, para não ter dado nada, deu 4 horas. Você vai falar que não tem tempo? Veja bem, ler as escrituras é semelhante a começar um novo hábito, só que ele é muito pior porque o inimigo vai em cima. Você não pode esperar da vontade. Se você esperar da vontade, você não vai ler nunca, porque a sua carne detesta as coisas espirituais. Ela detesta. Você tem que ler sem vontade, sem vontade, sem vontade. E o negócio é muito sério, irmãos, porque o inimigo ele é terrível, ele se utiliza de pregadores, as pessoas não estudam, e ele tá avançando, e isso preocupa. Leia a Bíblia. Eu vou te dar um exemplo bem besta aqui, que eu sempre gosto de dizer. É muito pregado hoje em dia pregações antropocêntricas, no qual o homem é colocado no centro da pregação. E isso é muito doce para os ouvidos, todo mundo gosta, porque todo mundo quer ficar bem na terra. Aí você escuta o pregador falando, Deus vai realizar todos os seus sonhos, e você não lê as escrituras. Quando essa voz vem, já não basta a sua carne querendo as coisas, aí essa voz vem de um lugar que você acredita que é um lugar que está pregando a palavra de Deus, essa voz afirma que Deus disse isso, Deus quer, você vai realizar todos os seus sonhos, e você não tá de olho nas escrituras, não está por dentro, você come isso. Mas o que está escrito nas escrituras? O que Jesus fala? Negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Como é que Deus vai realizar todos os seus sonhos se parte do processo da sua salvação é você negar a si mesma, a sua carne? Veja bem, eu acabei de citar, quem oferece tudo na terra é Satanás. Deus nunca ofereceu isso. É complicado. Outro pregador vira e fala assim, você não deve sofrer, você não pode sofrer, você não nasceu para sofrer. Você escuta isso e fica muito alegre, mas isso é mentira. O próprio Jesus diz, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele está dizendo, fica com a palavra de Deus. Os apóstolos dizem, importa que passamos por tribulações, por aflições, porque precisamos ser lapidados. Quando você dá tudo para um filho e deixa ele fazer tudo que ele quer e falar alto em casa e beber e tudo dentro de casa, ele não vai se tornar uma pessoa pior? Por que com Deus vai ser diferente? Ele está interessado em te salvar, não em te dar conforto exagerado. Isso não é bíblico. Aí ele fica falando para você, determine que você vai fazer tudo e tudo vai dar certo. Aí o apóstolo Tiago fala, não fala isso, diga se Deus quiser. As pessoas falam, não seja pobre de espírito. Aí Jesus diz, bem-aventurados pobres de espírito, dependência total do Senhor. Então, como que uma geração que não lê a Bíblia, que é totalmente governada por bordões antibíblicos, vai conseguir lidar com as setas do inimigo? Palavra dura, mas é real, a melhor palavra que traz salvação do que ninar a pessoa no berço do inferno. Vamos acordar. Vamos despertar. Jesus, ele lidava com as escrituras, ele sabia, ele não tinha opiniões, ele usava a Bíblia, ele era a palavra. Até na hora de morrer ele disse, Eli lama sabachthani, Deus meu, por que desamparaste? Ele estava citando salmos. Vamos levar mais a sério. Aí me chega um pregador, que eu gosto de citar ele, mas eu não falo o nome dele, e fala assim, do coração de Jesus, você é o centro. Mentira! O centro do coração de Jesus era fazer a vontade do Pai. E ele fez até o fim, ele foi obediente, ovelha obediente até o fim. Veja bem, a cruz não é sobre exaltar o homem, a cruz é sobre obediência. Jesus obedeceu o Pai até o fim, por isso que Deus deu tudo para ele. Deus vai dar tudo para o filho obediente. Buscar primeiro a ele e as demais coisas serão acrescentadas. Bom, o vídeo está acabando. O que eu quero dizer para vocês hoje? Leia as escrituras, comece agora, termine esse vídeo meu, se você chegou até aqui, fala, vi tudo, escreve no comentário. Se você viu o vídeo até aqui, coloca assim no comentário, William, vi tudo, que eu vou pegar o seu nome, vou escrever num caderno e vou orar por você, para Deus dar força para você ler as escrituras, porque eu sei que não é fácil. Lê as escrituras, comece em Mateus, vai Mateus, Marcos, Lucas, João. Se você é homem, comece em Provérbios, Eclesiastes, depois Mateus, Marcos, Lucas, João, vai ler. Porque quando o inimigo jogar uma seta na sua cabeça, você vai falar, opa, isso aqui não vem de Deus. Opa, o que esse pregador falou tá errado. Opa, isso aqui é a minha carne. Opa, isso aqui... Você vai conseguir enfrentar. Caso contrário, você vai ser como um bebê engatinhando no meio da selva amazônica à noite. Só vai servir para ser presa. Leia a Bíblia, estude, ore, busque o Senhor. E Deus abençoe. Fiquem com Deus.